pessoal, boa tarde. Então, na aula de arte de hoje, iremos realizar a correção das atividades que foram propostas na aula anterior. Lembrando então que o nosso conteúdo é artes visuais. A primeira pergunta então que foi proposta foi: conceitue artes visuais. O que é artes visuais, né? Então, a artes visuais, ela representa tanto o mundo real como o mundo imaginário. A arte visual, ela está diretamente ligada à estética, à criatividade do ser humano, tudo aquilo que é agradável aos olhos humanos. E o artista, ao compor uma arte, seu principal objetivo é buscar a sensibilidade dos olhos de quem está admirando aquela arte, né, aquela imagem, aquela escultura. E a própria origem do nome artes visuais já apresenta o seu conceito principal. A palavra visual, ela vem do latim, né, que significa visualis. E sua tradução é visão. Então, o próprio conceito de artes visuais no latim, que é visualis, significa visão. Tudo aquilo que o olho humano consegue ver, admirar, analisar, é artes visuais. Então, eu coloquei aqui para vocês, tá? A resposta. Lembrando que a resposta de vocês não necessariamente precisa estar igual a que eu coloquei aqui. Se estiver no mesmo caminho e no mesmo sentido, a resposta de vocês está correta. Vamos então para a questão de número 2. A questão de número 2 é analisar as assertivas que eu coloquei aqui abaixo. Sobre as artes visuais, analise as assertivas abaixo. Então vamos junto analisar cada uma dessas assertivas. A primeira assertiva, ela diz o seguinte: que as artes visuais está intimamente relacionada ao conceito de visualizar, ao conceito de ver. E como nós vimos anteriormente, a palavra visuais, ela vem do latim, que significa visualis, né, que traduzindo significa visão. Então, o conceito de artes visuais está, sim, intimamente, diretamente relacionado ao conceito de ver. Então, a primeira assertiva é uma assertiva verdadeira. A segunda assertiva, ela diz o seguinte: é uma categoria artística que surgiu com o advento das tecnologias. A arte visual, ela surgiu com o advento das tecnologias. O advento das tecnologias, ele foi um acontecimento presente, né, há pouco tempo que ocorreu ele, digamos assim. Contudo, as artes visuais, elas fazem parte da história da humanidade. Desde os primórdios da humanidade, as artes visuais, elas já estão presentes. Temos o exemplo das artes rupestres, né? Que foram uma das primeiras artes visuais consideradas aquelas que sensibilizavam os olhos humanos, que chamavam a atenção, que despertavam a criatividade. Então, desde a pré-história, com as artes rupestres, já vemos a presença então das artes visuais. Então, essa segunda assertiva, ela é uma assertiva falsa, partindo da premissa de que está dizendo que a arte visual surgiu com o advento da tecnologia. Não, né? Pois a arte visual, ela faz parte da história da humanidade. Ela está presente no mundo desde os primórdios da humanidade. Vamos então aqui para a terceira assertiva. O uso atual do termo artes visuais inclui belas artes, bem como artes decorativas aplicadas e artesanato. Sim, né? As artes visuais, ela inclui as belas artes, uma vez que, como podemos ver o exemplo das esculturas, dos quadros, contendo pinturas e gravuras que vemos nas casas, né? Então, tudo que se diz a respeito de arte decorativa, arte que diz respeito ao artesanato, às belas artes, é arte visual, uma vez que o objetivo principal da arte visual é despertar a sensibilidade do olho humano. É o ser humano, é o espectador olhar para aquela arte, conseguir admirar e ver nela a criatividade do artista. Então, a terceira assertiva também é uma assertiva verdadeira. Vamos aqui para a quarta assertiva. Expressão artística visual. O artista visa despertar a sensibilidade dos espectadores.
Sim, né? É o objetivo principal do artista ao desenvolver um quadro, ao desenvolver uma gravura, uma pintura, uma escultura, independentemente qual arte visual que seja. O principal objetivo do artista é despertar a sensibilidade do espectador. É o espectador olhar aquela arte e conseguir admirá-la. Então a quarta assertiva também é uma assertiva verdadeira. Então podemos concluir que a alternativa correta é a alternativa de letra B, onde está exposto que 1, 3 e 4 são alternativas corretas. Vamos então agora para a última pergunta. Discorra sobre 3 manifestações artísticas citadas no texto. Eu pedi para vocês falar sobre 3 manifestações. Contudo, aqui na resposta, eu vou falar de cada uma das manifestações que foi abordada no texto. Lembrando, se as que vocês colocou estão dentro das que eu vou citar aqui, está correto, tá? Não precisa de vocês copiar todas. Eu pedi para vocês fazer só 3. Eu é que vou abordar detalhada cada uma delas aqui, tá? A de vocês, a resposta de vocês é só 3. Se as 3 estão dentro dessas aqui, está correto. Então vamos aqui para a primeira, né? Que é o desenho. O desenho, ele é a base principal de toda manifestação artística, de toda a arte visual, uma vez que o desenho ele inicia de linhas e pontos. Pois a primeira coisa no desenho que se inicia um ponto. Por exemplo, quando a gente vai começar um desenho, se eu clicar aqui na tela, eu vou ter um ponto. Se eu arrastar, eu vou ter uma linha. Então, o primeiro elemento que eu tenho é um ponto. Cliquei, vocês podem ver aqui, ó, que ficou um ponto, né? Se eu pegar esse ponto e puxar, eu vou ter uma linha. Então, o início, a base das artes visuais, das manifestações das artes visuais, é o ponto e a linha. A segunda manifestação das artes visuais que temos... Eu rabisquei aqui a tela, gente. Só um minutinho que eu vou tentar apagar aqui. Pode deixar, isso não vai atrapalhar nós. Então, a segunda manifestação artística é a pintura. A pintura, ela é uma técnica que o principal objetivo dela é conseguir aplicar e harmonizar as cores, né? É uma técnica de fazer desenhos a partir de pigmentos e a partir de cor. A cor, então, é o principal elemento da pintura. Temos também a gravura. A gravura ela é uma técnica que exprime várias cópias mediante uma matriz artesanal. O que seria isso? A gravura ela é uma reprodução a partir de uma original. E como que eu vou saber diferenciar se naquele quadro está exposto uma pintura ou se naquele quadro está exposto uma gravura? A diferença então entre pintura e gravura é a seguinte: a gravura ela é uma reprodução, né, a partir de uma original. E a gravura ela é desenvolvida a partir de traços distorcidos. Podemos observar aqui, ó, nessa gravura aqui, ó, que ela apresenta traços distorcidos. A gente precisa ter uma análise mais bem feita para entender o que está sendo exposto naquele quadro. Já a pintura, ela é uma técnica aplicada a cores, né? Ela já é desenvolvida de maneira harmoniosa, né? É uma maneira equilibrada as cores, como podemos ver nesse quadro aqui acima, que é a pintura. Então, essa é a principal diferença entre pintura e gravura. Pintura, desenvolvida a partir, então, de cores harmônicas e equilibradas. Já a gravura, ela apresenta traços distorcidos. Vamos aqui, então, para a próxima manifestação das artes visuais, que é a fotografia, né? A fotografia, então, é uma reprodução de diversos tipos de imagem, né? A fotografia ela tem como principal objetivo gravar algo que já está pronto, né? Marcar, fazer registros. E ela está presente principalmente no jornalismo, onde o indivíduo, quando vai fazer determinado trabalho, ele vai tirar determinada foto para colocar no jornal, o seu principal objetivo é indicar... Perdão pelo barulho, gente. Caso não dê para entender da agora para frente, aí vocês me avisem, tá? No jornalismo,
o principal objetivo do jornalista quando ele vai tirar uma foto, quando ele vai fazer uma fotografia, é marcar, é fazer registro para conseguir comprovar aquele fato. Por exemplo, está acontecendo um roubo no banco, o jornalista tira foto. Então ele vai tirar a foto do roubo acontecendo e vai colocar no jornal. Então a manifestação artística chamada de fotografia, ela tem como principal objetivo marcar, guardar e registrar fatos a partir de imagens, dentre várias finalidades, que foi essa uma a qual eu citei. Outra manifestação artística das artes visuais é o cinema, que é uma técnica audiovisual na qual ocorre reprodução de imagens em movimento, Ao contrário da fotografia, que é algo fixo, as imagens da fotografia não se mexem. Já no cinema, as imagens estão em movimentos, estão em reprodução contínua. Outro exemplo é a escultura, que pode ser feita a partir de pedras, a partir de gesso, a partir de cerâmica, independentemente. E a escultura tem um aspecto 3D, na qual a gente consegue dar uma volta de 360 ao redor para conseguir analisar e ver todas as utilizações de técnicas fundidas àquela manifestação. A arquitetura é uma das técnicas mais antigas da arte visual, tão quanto as pinturas rupestres. A arquitetura, as primeiras civilizações da humanidade, os maias, os incas e astecas, eles desenvolveram a arquitetura que estão contidas dentro das artes visuais. Então a arquitetura ela está presente há muito tempo. Então, pessoal, a correção da atividade de artes de hoje foi essa. Espero que vocês tenham compreendido e feito a correção. Lembrando que na prova que será desenvolvida amanhã, a atividade diagnóstica, a avaliação diagnóstica, vai ter questões de artes. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o conteúdo, pode me procurar. Estudem os textos que eu passei, vejam a correção novamente, se for necessário. Qualquer dúvida, pode me procurar, tá? Então, agora ao final da correção, tirem foto da atividade corrigida, me enviem foto para vocês ganharem tanto a presença, para além da presença, vocês ganharem também a participação. Ok? Tenham um bom dia a todos.